Sejam bem-vindos a mais um Bonafidcast, o podcast oficial da Bonafide Marketing Jurídico. Aqui, seu amigo Jean Clemens, sempre no lugar de sempre, né, da nossa querida Bonafide. E eu quero trazer um dado do IBGE para vocês, para a gente já começar o bate-papo de hoje. Muito interessante, cerca de 95% das empresas pagam impostos a mais do que deveriam. Até uma revelação aqui, acho que nunca falei isso em público, mas eu mesmo, por volta de 2014, por um erro de enquadramento, né, o contador nos direcionou a um enquadramento de lucro presumido, porque a nossa atividade não poderia ser no Simples Nacional, segundo a interpretação dele. Enfim, nesse ano de 2014, por essa bobeira, depois a gente conseguiu desfazer, eu cheguei a pagar um carro popular 0 quilômetros em imposto a mais, por causa de uma bobeira contábil, né. Então, será que você, advogado, que está nos ouvindo aqui, não está pagando imposto a mais que deveria? E mesmo advogado, autônomo, que não tem CNPJ, será que você não está pagando imposto a mais? Então, para a gente falar um pouco sobre como os advogados podem pagar menos impostos, convidamos a especialista Poliana Miranda, fundadora da Consult Assessoria Contábil, também é conhecida como a contadora dos advogados, ajuda advogados pelo Brasil a fazerem planejamento tributário, pagarem menos impostos. Então, fique à vontade, para cumprimentar e se apresentar para os nossos ouvintes, Poliana, e a gente já começa esse bate-papo aí. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana, eu sou contadora e acabei entrando aí nesse ramo, né, da advocacia, além de atender também outros prestadores de serviço, mas o advogado, costuma ser um público que normalmente precisa de ajuda, né, porque muitas vezes não tem clareza nas suas informações, não sabe quanto entra no escritório, e eu acabo ajudando muito esse público a formalizar a sua atividade de advocacia, a realmente ter mais clareza nas suas informações, na sua finança, e é para isso que nós estamos aqui hoje, para esclarecer as dúvidas. Se você tem Maravilha. alguma dúvida, vai ser hoje que vai tirar. É isso aí. Também a Poliana ajuda ao advogado a ter mais dinheiro no bolso, que isso é muito interessante, né? É. Pagar menos impostos aí e colocar esse dinheiro no bolso. Então, para a gente começar aqui, tem uma série de questões que eu separei aqui que tenho curiosidade de saber. Acredito que é a curiosidade da nossa audiência também. A gente vai passando aí por esses pontos. O primeiro ponto aqui é uma dúvida de quanto um advogado autônomo paga de imposto, ou pelo menos deveria pagar, né? Uma contribuição junto É. ao INSS, tem carnê-leão, tem imposto de renda, enfim, quais são os números ali que um advogado, pessoa física, sem CNPJ, deve ou deveria pagar de imposto hoje? Você falou muito bem, deveria pagar, porque muita gente não paga. Eu para ser honesta, o que chegou para mim de cliente, né, de advogados que não fazem o carnê-leão, é um absurdo, é muitos. A grande maioria, 90%, eu arrisco a dizer, não faz carnê-leão. Então, para você que está nos ouvindo, se você não sabe o que é carnê-leão, você devia estar fazendo. Porque o Decreto-Lei 1705 de 79, né, ele fala justamente sobre essa obrigatoriedade, que profissões regulamentadas que recebem dinheiro de pessoa física, elas devem mensalmente fazer a apuração do imposto de renda. Tá? E a tabela do imposto de renda é a tabela progressiva da pessoa física. Só para vocês terem uma ideia, para pessoas físicas que auferirem no mês um lucro de R$ 4.664,69, já está sujeito a uma alíquota de 27,5%. Tá? Então, assim, o imposto de renda é, sem dúvida, o maior vilão. Além disso, ainda é necessário pagar o INSS, né, que de profissões regulamentadas é 20%, e também o ISS, que é o imposto da prefeitura, né? Aí é um fator municipal, cada município tem a sua alíquota que pode chegar a 5%. Tá? Então, somando tudo aí, 27,5 com 5, com 20, né? Você tem aí uma carga tributária de mais de 35%, né? Na pessoa física. Aí é óbvio, muitas vezes o ouvinte vai dizer, mas eu não pago isso. De onde ela está tirando essa informação? Bom, da Sim, legislação. É sim. óbvio que você não paga porque você opta por
sonegar, né? Sonegar, né? É, você finge que nada está acontecendo, mas infelizmente você pode ser pego na tal da malha fina, né? Que a Receita Federal tem até 5 anos para poder fiscalizar. Exatamente. Vai recebendo um Pix aqui, às vezes o advogado até consegue uma maquineta, né, faz uma transferência, deposita lá na boca do caixa, né, e aí de repente, se for pego, né, pelo É, é o fisco, se eu não me engano, né, que sim, a Receita Federal, né? é, e aí Não, e é as multas interessante chegam ver. a que valores, se for pego em uma irregularidade Chega, dessa? no caso, você é notificado a fazer o recolhimento do imposto de renda, né? Porque aí pelo governo federal é somente o imposto de renda que eles vão te notificar. Óbvio que os outros também podem ser notificados pela Previdência, mas eu nunca vi acontecer. Mas o imposto de renda, eles normalmente notificam a pagar o imposto cheio, imposto total sobre os ganhos. Então, é 27,5% dos seus ganhos, sem você conseguir fazer abatimento, apuração, nada. Do que entrou na sua conta, ele vai pedir 27,5% e ainda aplica uma multa que pode chegar a 20% do valor do imposto. Então Tá? assim, não vale a pena Então, correr esse risco, com certeza, né. não vale, é sobre isso, assim, o aspecto tributário não tem discussão, sabe, Jean, não tem discussão. Um advogado, enquanto autônomo, ele paga muito mais imposto do que na pessoa jurídica. Mas, assim, é claro que é o risco que você corre não pagando na pessoa física, né? Se você está disposto ou não a assumir esse risco de ser pessoa jurídica, porque muitas vezes a pessoa física fica com medo, né, de formalizar e tal, mas os benefícios nesse aspecto tributário são indiscutíveis. Sim, com certeza. E até muito comum ver as opções, né, e ouve falar de um MEI, né, o regime ali de ser um microempreendedor individual. "Ah, já que eu sou autônomo, será que eu como advogado eu posso ser MEI?" Acredito que É uma não. dúvida recorrente, não pode ser MEI. Não pode ser Hum, MEI, porque a legislação do MEI, que é do Simples Nacional também, e tem uma ressalva para o MEI, é só para profissões não regulamentadas. O que acontece muito é que os advogados, eles abrem um MEI com outra atividade, porque ele não consegue abrir com atividade de advocacia. sim, Aí ele abre com outra atividade e exerce as suas atividades. Além de estar ferindo o estatuto da ordem, né, uma regulamentação da OAB, ele também está ferindo a legislação, exercendo uma atividade que não é tributada pelo MEI. Então, corre um risco, digamos, de ser pego de dois lados. É claro, existe a figura, eu mesmo já atendi advogados que tinham MEI porque tinha uma atividade correlata à advocacia. Então, ele tinha pessoa física, até nesse caso, nossa consultoria orientou, já que o faturamento dele era muito pequeno na pessoa física, orientamos a uma consultoria apenas no carnê-leão dele, fazer a apuração do imposto de renda dele. Então, e cada caso é um caso. E aí ele continuou com o MEI de uma empresa de roupas que ele tem. Então, sim, só para você ter uma ideia, porque aí, no caso, realmente ele tem essa empresa e a atividade de advocacia não é rentável. Mas aqui hoje a gente está falando para quem? Para pessoas que estão aqui, que entraram para o jogo e que querem fazer da advocacia a sua atividade principal. Então, não tem discussão, gente. sim. Tem que formalizar a atividade de advocacia mesmo. Entendi. Se for, nesse caso ali, né, do cenário que você comentou, ele, tinha a loja ali, mas, de repente pintava alguma coisa da advocacia, daí É. se precisasse emitir uma nota ele fazia por ali, né, não era, assim: "Poxa, quero crescer na advocacia, quero levar isso aqui a sério mesmo como minha atividade principal", que é o cenário dos nossos ouvintes, né, então, não tem jeito, tem que formalizar. Acredito que, o regime, o começar ali pelo Simples Nacional possa ser talvez o mais adequado, né, Sim, nesse caso, né. sem dúvida. Só para a gente comparar o aspecto tributário, né, o faturamento inicia em 4,5% para todos os impostos. Então, você paga, a única coisa que é a parte, é a folha de pagamento. E aí, realmente, essa parte você paga a parte. Se você tiver um funcionário, você vai pagar o FGTS dele, fundo de garantia, né? Isso é obrigatório. A contribuição previdenciária, mas no caso do faturamento,
você começa pagando 4,5% se o seu faturamento for até 15 mil ao mês. Então, eu acho que já resolve o problema de muita É, gente. Eu vou comentar um aspecto que é até interessante. O advogado pessoa física normalmente não paga nada de imposto, né? Vamos dizer assim, finge demência. Fala, eu vou deixar uma hora quando alguém me notificar, né? E vai correndo esse risco. Mas o que acontece? Esse advogado autônomo, normalmente o pessoal do direito empresarial já formalizou. Eu vou te contar por quê? Porque o direito empresarial, normalmente, você já sofre essas retenções dos impostos, você já paga os impostos antecipadamente. Quando você presta o serviço, o prestador do serviço já faz a retenção desses impostos e já nem te paga o valor total do serviço. Já fica ali com a parte dos impostos e aí você se vê como, bom, parecia um serviço de 10 mil reais, mas eu só recebi 8, porque ficou lá no foi retido. pagador o retido, né? E aí é onde esse profissional da área empresarial normalmente já busca correr logo para não sofrer as retenções. E aí pagar menos impostos, ao invés de você pagar 30%, você paga 4,5% do seu faturamento, né? Então, o pessoal da área empresarial já está meio que descolado nisso, já consegue compreender o tamanho desse problema em vista de ter sofrido essa retenção. Mas o que acontece muitas vezes é que a maioria dos nossos ouvintes, eu creio também, presta serviço para pessoa física. Sim, E aí ele nunca vai ficar sabendo, somente o dia que ele cair na malha fina, né? E é. hoje o Banco Central e tudo, a Receita Federal em si tem muitos mecanismos para fiscalizar essa questão, né? Fiscalizar o Pix, fiscalizar se você tem uma maquininha de cartão, já é comunicado automaticamente para o Banco Central. Então, Sim, tá cada vez tadinho. mais difícil aí, né. E uma coisa que você falou, eu Hoje, preciso complementar aqui, é que às vezes uhum, o advogado que é pessoa física, né, às vezes ele não paga imposto, mas eu queria dizer que o advogado que tem um CNPJ, ele também não paga imposto. Como assim, Jean? Nenhuma empresa paga imposto. Quem paga é o cliente, ele repassa, né, então se o seu honorário sim, era X, né, e você vai ter um imposto de 5%, você já vai estar calculado, né, até eu vejo às vezes declaração do governo, né, que lança um novo tributo, né, e o pessoal fica irritado, né, e o governo fala: "Não, mas fiquem tranquilos, isso não é para a população, isso é para o empresário", né, aí o empresário vai fazer nascer dinheiro, vai tirar do próprio bolso para pagar, né, com certeza. Então empresa, CNPJ não paga imposto, quem paga ele só repassa, tá. Então fique tranquilo que esse repasse, inclusive, vai ser muito menor. Imagina num cenário ali de recebimento de para facilitar nossas contas, né, 10 mil de faturamento de honorários esse mês. Um imposto de renda, pessoa física, 27, né, então 27 mil. 2.000 e quase 3.000 reais. Você mudando essa modalidade aí para um CNPJ próximo de uns 500 reais, né, olha a diferença, né, o imposto a mais que você não está pagando por uma bobeira de não se adaptar, né. Formalizado. E tem algum Sim. cenário, a gente está falando assim, 10 mil reais, né, talvez tenha advogados que, estão nos ouvindo e já tem um CNPJ, outros ainda não, né, fala: "Poxa, quem dera eu receber 10 mil por mês, ainda chego lá", né. Tem algum momento que seria, eh, ideal ali quando talvez o advogado atingir um faturamento X, já seja mais interessante começar a pensar em formalizar o CNPJ, já começa a ficar mais viável, né, lógico que também talvez varia conforme região do país, alguma coisa assim, né, mas teria uma ideia, talvez uma progressão para a gente comparar, quando que seria um momento legal para abrir o Sim, CNPJ? a gente tem aqui uma ideia, né, do comparativo da tributação, né? E aí eu peguei aqui, vou até compartilhar com os ouvintes depois esse comparativo, que seria, por exemplo, uma pessoa física que fatura até 6 mil reais. Enquanto na pessoa física ela fatura 6 mil reais, e se ela tivesse pagando os impostos corretamente, ela pagaria 1.950 reais de impostos, incluindo o imposto de renda, o ISS na prefeitura, né? E o INSS. Ah, Poliana, mas não paga. É o correto, né? É o correto, deveria pagar.
Mas, bom, você pagaria R$ 1.950,64. Se você tivesse na pessoa jurídica, você conseguiria pagar Olha, R$ 530,40. Isso fazendo uma retirada de prolabore, que a gente chama, né, que é o salário do sócio. Você conseguiria contribuir para a previdência social ali com um salário mínimo, né? Poderia, porque inclusive é uma questão interessante que eu sempre cito, é que na sociedade de advocacia, o advogado ele contribui com 20% sobre o valor que ele retira de prolabore, ou seja, de salário. Então, eu não aconselho você fazer, mesmo que você tenha um faturamento alto, você fazer um prolabore alto no teto da Previdência, por exemplo. Porque você tem que contribuir além do teto de 11%, você ainda contribui com a contribuição previdenciária de 20%. Então, eu não aconselho, aconselho às vezes uma previdência complementar, que você também abaixa do imposto de renda da sua pessoa física, né? Então, a nossa consultoria traz à luz todas essas saídas para você. Porque às vezes vai crescendo a advocacia e você quer aumentar isso, mas você pode distribuir os lucros, que é sim, uma alternativa muito mais vantajosa para você. exatamente. É uma questão assim, eu vejo advogados colocando ali, eh, como prolabore um salário mínimo. Beleza. E aí, fala: "Poxa, mas eu não quero ganhar um salário só por mês, eu quero ganhar mais", né. Calma, né, uma coisa prolabore, né, pensando é ideal, né, ter a retirada ali, né, em questões até de previdência, pode fazer uma previdência à parte também, se for o caso, né, Uhum. mas a grande moral da história é você tirar o valor, né, o dinheiro da pessoa jurídica para a sua pessoa física, através de uma retirada de lucro, que aí não há tributação. Até ronda ali Sim, umas ideias, né: "Ó, agora sim o governo vai tributar, né, agora tem um projeto para tributar a retirada de sim, lucro", né, existe um mas projeto de lei. mas não até hoje não foi para frente, Assim, né. falando no aspecto tributário, eu acredito que isso não vai passar, porque o que que acontece? Esse lucro, ele já foi uma vez tributado na pessoa jurídica. Então, se você for tributar também na pessoa física, é como se fosse bitributação de um Exato. valor único tributado 2 vezes. Então, você pagaria impostos 2 vezes sobre o mesmo rendimento, o mesmo valor. Então, no aspecto tributário, eu acredito que isso não vai passar, mas é claro, existem especulações, mas hoje é o cenário. Você Sim, consegue fazer a retirada de lucros da sua atividade de advocacia e não é tributado. Tá? sim. Então, continuando aqui o comparativo, uma pessoa, por exemplo, que tem um faturamento de R$ 10.000, ela também pagaria incríveis R$ 3.469, quase R$ 3.500, né? Na Uhum. pessoa física. Se ele for para a pessoa jurídica, ele pagaria R$ 710. Nossa. Vou compartilhar com vocês esse material. É, Então, conforme vai crescendo seu faturamento, automaticamente vai ficando pior. Né, dá o muita cenário, diferença. né, vai dando uma diferença gritante, de fato. É, Então, assim, é muito importante dizer isso, porque é aquilo, né, é sobre se faz sentido para você, né. sim. E É, é muito importante esse olhar do técnico, né, porque às vezes o advogado eu falo por mim mesmo, porque eu já cometi esse erro, tá, não é a melhor forma de você aprender com os erros, né, é com os erros dos outros, tá, então eu tô compartilhando um erro aqui, porque eu já fui muito esse cara de olhar na internet, né, dou uma olhadinha aqui no artigo, é mais ou menos assim que funciona, né, só que tem os pormenores, né, na advocacia tem um detalhezinho, tem um buraco mais embaixo, e enfim, tem muitos detalhes que você tentando olhando só um artigo no Google e tentando fazer por conta própria lá, a chance de você quebrar a cara é grande, né. Ou até alguém que não tem essa, especialidade, né, essa expertise em atender advogados também, dá diferença. Eu fiz isso, a gente contratou um contador, até no início do episódio eu comentei isso, né, que ele nunca tinha atendido alguém do nosso cenário, da nossa atividade. Então, para ele foi algo todo novo, muito novo, né? Ele viu de uma forma equivocada, colocou a gente num regime de tributação que não tinha nada a ver. Resultado, um carro a mais, 0 km aí de imposto por bobeira, né? Então, é muito importante ter esse acompanhamento antes de sair construindo parede, né? Vamos fazer a planta, fazer o planejamento, conversar, bater um é. papo, fazer uma projeção, né? De qual é os seus ganhos hoje, projeção de cenários de crescimento para ver o que
realmente, vale a pena, mas eu vejo que quem está crescendo na advocacia, cara, não tem erro, não tem pra onde fugir, assim, cedo ou tarde vai ter que abrir um CNPJ e quanto que custa isso? Custa para abrir? Custa para manter? Qual que é o custo hoje de formalizar? Sim, só complementando o que você falou, né, Jean, ninguém vai estar sentindo dor no peito, no coração, vai no médico generalista. Então, é sobre isso. Se você tem uma dor, se você está vendo seu dinheiro cair pelo caminho com impostos, procure uma assessoria de fato especializada, né? Agora, quanto custa, gente, varia muito da jurisdição da sua OAB. Aqui em Goiás, eu sou de Goiás, atendo em todo o Brasil, vou citar um exemplo. Em São Paulo, passa de R$ 1.000 o valor da taxa da OAB, porque a abertura do CNPJ é feita pela ordem. A OAB vai te qualificar para ser CNPJ, tá? Então, por isso é muito importante que você esteja em dias com as suas obrigações com a OAB. Isso é um fator importante. E aí, a OAB faz a abertura do CNPJ. Então, é diferente de uma empresa comercial, por exemplo, que é na junta do Estado, né? A junta Sim. comercial. Então, é importante dizer. E aí, a OAB, ela cobra em Goiás R$ 700. Em Minas, 562, se eu não estiver enganada, já é menor. Varia. Então, vai variar muito do estado, tá? Mas nós fazemos essa assessoria e te orientamos, porque toda a OAB, independente do estado, tem um departamento que te auxilia nisso. Mas o processo não é fácil, é cheio de entravezinhos, e nós fazemos essa assessoria à parte. Então, assim, é muito importante você ter esse acompanhamento, porque, embora seja algo que a OAB ajuda, ela não te mostra o caminho, né? E aí, um fator muito importante, por exemplo, é que depois de sair o CNPJ, o serviço não está finalizado. Você tem que solicitar a inclusão da empresa no Simples Nacional, isso existe um prazo. Eu já vi advogados que fizeram sozinhos o CNPJ, porque é possível, você, com a ajuda da OAB, ele fez o CNPJ, mas não solicitou a inclusão no Simples. E aí ele ficou, para ele era melhor na pessoa física, porque Poxa vida. é igual no seu caso, né, no lucro presumido, Sim. é como se você fosse tributado como uma empresa de grande porte. Uhum. E aí não é bom para quem está começando ainda, tem um faturamento até interessante dizer, né? O faturamento no Simples Nacional vai até 4.800.000. Então, você tem uma margem aí para crescer a sua advocacia. Nossa, quem dera, né? Mas você tem um cenário para cada episódio, cada momento do seu escritório. Né? Então, assim, é muito importante ter esse acompanhamento. Aí essa pessoa ficou fazendo na pessoa física até virar o ano e a gente incluir ele no Simples Nacional, que aí é em janeiro. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu comigo. E É para quando mudar o regime, só esperando Só só em só janeiro, em né? janeiro. Só em A não janeiro. ser que seja uma empresa constituída naquele momento, aí ela foi constituída, um exemplo, agora em abril. Ah, sim, Então, tem 60 dias para ela incluir no Simples Nacional. E isso você precisa da ajuda de um profissional contábil sim. para fazer, né? É, Então, é muito importante mesmo, é, né? Eu já atendi também advogados, né, que abriram a sociedade de advocacia e não fizeram a movimentação, não fizeram nada, não tiraram as notas fiscais, né? Porque aí, no caso, você tem que faturar na pessoa física, na pessoa uhum, jurídica. E aí essa pessoa continuou recebendo os rendimentos da pessoa física e tendo que manter o CNPJ. Eu falei, gente, qual a lógica, sabe, Jean? Porque a pessoa abriu o CNPJ, mas continuou correndo o risco da pessoa física, sim, porque não tinha um acompanhamento contábil especializado que dissesse para ela, olha, você abriu, agora você movimenta o jurídico, né? sim. Então, assim, Você erros tá, elementares. você tá falando aqui, tá me lembrando até de outros paralelos ali, muito parecido com o registro de marca. Hoje, qualquer pessoa, você pode fazer o registro de marca lá no INPI sozinho, por conta, mas eu já peguei vários casos, tá? Eu não fiz por conta, não me arrisquei, né? Porque é uma confusão. Amigo meu já fez por conta e pagou o boleto errado, e aí fez um registro de marca que não tinha nada a ver, né, que era tem a marca mista, né, se é só nome, se é imagem, aí ele fez só um, não fez o outro, e enfim, aí deu um conflito,
e uma outra empresa contestou, e aí o que que eu faço agora, né? Então, essa de você tentar economizar aí e fazer por conta própria, a chance de você fazer errado e sair caríssimo, né? É o famoso barato que sai caro, né? É grande, tá? É, Então, não recomendo com certeza, né? Dá pra fazer? Dá, mas assim, geralmente advogado, uma coisa que ele não tem é tempo. Então, se você é. não tem muito tempo para perder e também não quer perder dinheiro arriscando aí, cara, vai com alguém especializado que você vai economizar muito tempo e vai economizar dinheiro com certeza. Aí, aí você me perguntou sobre os valores aqui em Goiânia, né? Em Goiás, a taxa da OAB, R$ 700. Prefeitura, também você vai ter uma taxa da prefeitura para se inscrever na prefeitura, para emitir as notas fiscais de serviços advocatícios. E também, normalmente, tem algumas taxas de alvarás, que mesmo o fato de você ser pessoa jurídica te obriga a ter os seus alvarás de funcionamento. Então, aí, no caso, vamos colocar que você vai gastar aí uns R$ 1.000, em média, de taxas, em Goiás, né? Aham. Claro que a gente ainda tem outros estados que a taxa da OAB supera, então aí também o seu desembolso é maior. Aí tem que avaliar cada caso de Sim. cada estado do cliente, tá bom? Mas aproximadamente para abrir seria uns entre 700 e 1.000 com a AB e considerando as outras questões, prefeitura, outras coisas, talvez mais uns 1.000, então arredondando ali, com o apoio de um profissional contábil também, né? Só o fato da abertura seria que uns 2, 3 mil, talvez, para Não, formalizar, não talvez? chega a isso. A nossa assessoria, ela cobra em torno de um salário, R$ 800, porque o plano varia de acordo com a sua situação, se você vai ter funcionários, com o seu Ah, porte mesmo, sim, sim. tá? Mas A seria nossa menos, assessoria menos que isso, então, chega até. chega menos que isso, Ah, isso. legal. Esse E é um para desembolso. manter? Porque todo É, mês o contador também precisa fazer ali sim, os existe as procedimentos, né? obrigações, né, isso, obrigações mensais do Simples Nacional. Mesmo que você não emita nota, é importante dizer isso também, né, porque até eu respondi hoje um cliente que me perguntou, ai, mas os ganhos do meu escritório eles são sazonais. Tem mês que vem um valor alto, até sucumbência, é muito comum isso, né? O advogado recebe uma sucumbência hoje que ele não vai receber daqui 6 meses. Então, são sazonais os danos. Bom, Aham. mas pode fazer sentido para você continuar na pessoa física? Não faz, porque mesmo assim, mesmo sendo sazonais, você vai pagar o imposto quando você teve o ganho, e quando você não teve o imposto, nós fazemos a sua declaração e você não paga nada naquele mês. É como se fosse zerado naquele mês, tá? E aí você continua exercendo as suas atividades e tirando as notas fiscais dos valores que você realmente recebeu. Então, você não tem um valor fixo para pagar de imposto se Hum, você não tiver obtido ganhos, entendeu? Isso é muito sim. importante dizer. Seria Mas aí, só o sim, aí valor teve da o custo do assessoria, né? contador, da Aham, assessoria, justamente. A assessoria hoje varia de acordo com a situação, é igual eu falei. Se você aham. tiver funcionários, nós temos planos para advogados, o plano básico e o plano avançado, né? Onde o básico varia ali em torno de R$ 250 Ah, é e bem o plano acessível. bem acessível, e aí é onde a gente faz mesmo só a apuração mesmo dos impostos, né? E não faz folha de pagamento, para Uhum. aquele advogado que opta por não fazer folha de pagamento nem retirada de prolabore. E o valor de 450 quando o advogado opta por ter folha de pagamento, fazer tudo certinho mesmo, e também tem faturamento, nós fazemos, cobramos o valor de R$ 450. É importante dizer que, assim, a mentalidade do empresário, ela é diferente da mentalidade do autônomo, né, Jean? Isso é um fato. Então, assim, às vezes dá um certo medo de você assumir, nossa, mas eu vou contratar um profissional, vou assumir custos, né? Mas, assim, a mentalidade muda quando você é PJ. Então, Sim. realmente, é sobre entrar no jogo, né? De crescer a sua advocacia e assumir os riscos, porque realmente vale a pena, Sim. né? Vale a E, pena. e eu vejo assim, muitos advogados querendo um faturamento industrial, né? Mas ainda querendo ter uma advocacia artesanal.
Então, não. Uhum, Uma coisa é artesanato, faz ali, bota a banquinha na praça e vende ali, ó. Aquele é o uhum, seu cenário. Você quer jogar um jogo grande, então não é sozinho, não é fazendo artesanato, é com equipe, é com processos, é com profissionalização, né, com gestão, é com uma contabilidade profissional, é pagando os impostos devidos. Então, muitos advogados querem ter, assim, uma grande advocacia, mas tem que deixar para trás essa mentalidade do artesanato ali, né, e ter equipe. Então você deixa de pensar em audiência, em processo, em petição, e você vai ter, lógico que no começo é assim mesmo, né, no começo eu sempre falo, eu uhum. aqui, eu passava o pano, eu fazia o cafezinho, até hoje faço cafezinho, mas enfim, e com o tempo você vai tendo equipe para te ajudar, e aí o seu jogo é outro, aí você começa a empreender na advocacia e não só, fazer, né. Então, enfim, só um parênteses aí que essa questão da Claro, mentalidade realmente, faz muita diferença e até eu vejo um dos grandes marcos aí dessa mentalidade, dessa mudança, é a separação ali entre o que que é dinheiro do escritório e o que que é a finança pessoal. É uma, assim, sim. uma confusão generalizada hoje isso aí, porque o advogado recebe um honorário ali, e já, opa, troca de carro, já gasta tudo e já faz viagem, né, ou pega um dinheiro do escritório ali, mesmo tendo CNPJ, ou não, né, e já paga a escola do filho, né, e mistura tudo. E, assim, é Sim. fundamental também ter esse planejamento financeiro, né, de, ó, prolabore, vamos fazer retirada de lucro, quantas vezes por ano vai ser, quais vão ser as regras do jogo, né, mesmo, assim, tendo sócios ou não, essa separação aí é fundamental, né. Sim, é fundamental. Traz a gente frisa muito o aspecto tributário, mas existem outros N benefícios, né, de ser, de formalizar uma empresa, né. É a questão de parcerias, que você tem a questão de parcerias rentáveis, né, a possibilidade, passar credibilidade, né, que você passa muito mais credibilidade sendo PJ, grandes contratos são fechados com empresas, não são fechados com pessoas, é igual você falou, não é com serviço artesanal. A transparência da separação do gente, o que eu atendo de advogado que não sabe o quanto ganha. Não sei, porque cai tudo lá, e paga escola de menino, paga faculdade de não sei quem, e paga aluguel, e paga aí você não sabe o aluguel da minha sala, onde eu exerço a minha atividade, está na mesma conta bancária do carro, do Sim. combustível, do restaurante. Então, assim, total negligência na separação daquilo que é patrimônio da empresa e aquilo que é patrimônio do empresário. Então, assim, outra questão também que eu acho muito interessante é serviços bancários, né? Muitas vezes o advogado ele tem intenção de crescer e é importante dizer que existem serviços bancários e créditos muito mais facilitados para empresas. Tá? Então, assim, o acesso a crédito para crescimento, assim, estou falando de crédito para crescimento da sua empresa, para você ampliar sua empresa, ampliar seu escritório, tanto serviços como marketing. Então, tudo isso você consegue ampliar, né, do seu escritório através digamos assim, de uma linha de crédito que é específica para empresas, né? Então, são muitos benefícios, né? Sim, com certeza. Essas vantagens aí são muito Hum, além da, a gente está muito batendo na tecla do imposto, né, o imposto, mas é muito mas além disso. sim, com certeza. E eu vejo essa questão da confusão ali de pessoa física com a pessoa jurídica, e independente de ter CNPJ ou não, mesmo um advogado autônomo, eu bato muito na tecla que ele já tem que ter ali a visão de empresa. Então ele tem que separar as coisas, porque às vezes ele acha assim: "Ah, a advocacia não está dando certo, a advocacia não está dando lucro", né, e aí vai ver, ele está assaltando as despesas pessoais dele ali, tá assaltando, ele inventou de trocar de carro, fazer uma reforma na casa, ele fala: "Puxa, a advocacia vai mal", e não tem nada a ver, é as suas coisas pessoais que estão, travando tudo ali. Momento, né, o lucro. E também não vê isso, a palavra lucro. O advogado vê só honorário, faturamento, né. E assim, esquece honorário, esquece faturamento. Você tem que ver É é lucro. lucro, né. E o que que você faz isso? Um demonstrativo,
de resultado do Contado, né? exercício, né, um famoso DRE, né, tem advogado que fala: "O que que é DRE? Que é isso, né, essas siglas, né?". Mas você olhar naquele exercício, deu lucro a minha atividade, né, colocando ali custos fixos, margem de contribuição, né, até você começa a ficar muito mais atento a precificar, corretamente, porque muitos advogados também trabalham, Sim, trabalham muito, não vem a cor do dinheiro, e o problema está na precificação, está precificando errado, e aí está pagando para trabalhar, né. Então assim, olha só um detalhe, assim, que a gente começa a puxar pra linha de empreendedorismo, né, de ter um CNPJ, o quanto de detalhes que vão surgindo para realmente o advogado dar esse passo a mais, né, não ficar andando em círculos, né. Não é só sobre imposto, mas é sobre não, acesso a créditos, ter mais credibilidade, enfim, ajustar a sua precificação, né, e uma série de coisas aí para profissionalizar, a advocacia. Até uma coisa curiosa, Poliana, não sei se você acompanhou isso, mas teve um novo estatuto da advocacia em 2022, uma atualização, né, que sim, o advogado ele antes ele não podia se associar, a mais de um escritório, né, ele tinha que ter só sócio de um escritório, né. Só que agora tá liberado, você pode ser sócio aí de, se quiser, 80 escritórios, né. Só que tem que ter algum cuidado de, por exemplo, eu sou sócio de um grande escritório ali que tem um alto faturamento, e aí sou sócio também de um outro aqui, será que uma coisa não pode respingar na outra em um cruzamento de sim. dados ali, e o que era para pagar menos imposto acaba pagando mais por ser sócio do outro escritório também? Tem algum cuidado que o advogado tem que Sim. ter? É importante observar o fator societário também, porque a OAB traz essa possibilidade, mas a questão do fator societário da permanência do Simples Nacional, porque você figurando em mais de um quadro societário, automaticamente os faturamentos se somam. Então, o limite no Simples Nacional é 4.800.000. Por ano, né? Então, se você por ano. Então, se você, vier a ter faturamento em todos esses 80 que você falou, né. Então, Hum, nesses 80 somar 4.800.000, você o que a gente chama de desenquadra os olha seus aí, escritórios do Simples Nacional, por conta de você figurar nesses faturamentos, tá. super interessante. Às vezes compensa nessas situações, né, porque, assim, falando dessa alteração no estatuto, permite a questão da consultoria jurídica, né, advogada associada, a questão de local de trabalho compartilhado, então foi um ganho para a classe. Ah, o Agora, assim, coworking, né? é o coworking, né, então foi muito bom. Agora a questão do limite de faturamento é muito importante observar, e também é interessante, porque, por exemplo, às vezes você fala assim: "Bom, eu tenho que me associar a esse escritório é de grande porte", e se você é empresa, você emite uma nota de prestação de serviços jurídicos para esse escritório, você recebe. Sim, Então, enquanto empresa, você tem a possibilidade de se associar, não precisando figurar naquele quadro societário. sim, Tá? Então, você continua sendo, vamos exemplificar. A empresa X é uma empresa de grande porte, com faturamento muito maior do que 4.800.000 ao ano, um exemplo. E você gostaria de ser um advogado associado, teve essa possibilidade. Você abre a sua empresa de advocacia, sua empresa unipessoal de advocacia, um exemplo, se você não tem sócios, e você vai emitir uma nota fiscal para essa empresa e vai receber os seus valores de lucros dessa empresa. Você vai prestar o seu serviço e vai receber esses lucros através da sua empresa unipessoal e pagando os 4,5%, e não como uma empresa de grande porte. sim. Ao invés Tá? de se associar ali, tá no quadro Isso societário, e também. aí poder Isso ter a essa gente dor de cabeça. evita. Isso é importante quando você vai se associar a uma empresa de grande porte. Agora, quando é uma empresa de menor porte, o importante é apenas observar o faturamento delas. Tá? Legal, legal. E até eu vejo assim, a alíquota do Simples, né, a gente tá falando, lógico, o cenário bem positivo para começar, ó, tem ali 4,5, 6% de imposto, né, mas lógico, conforme mais você vai Sim, faturando, né, ele vai subindo as faixas ali, né, e aí o imposto vai subindo. Lógico, tem uma margem boa, né, e mesmo que suba muito, ainda vai ficar muito abaixo do imposto da sim, pessoa ainda é física, muito né, abaixo. Só sem para dúvidas. você ter uma ideia, fazendo aqui
um apanhado, né? Se você chegar ali acima de 3 milhões ao ano, você não paga 30% de impostos, entendeu? Então, assim, é muito diferente da pessoa física, que você Sim. já começa pagando 27,5% de imposto de renda, faturando R$ 4.600. É, é bem Você já pesado. paga 27,5%. Então, é muito diferente, né, na legislação do Simples Nacional, né? É, Para quem quiser acompanhar, o advogado é regido pelo Simples Nacional na Lei Complementar 123 de 2006, no anexo 4, para quem quiser acompanhar ali as faixas de tributação. A sim. gente pode deixar no material. Eu vejo isso muito importante, porque é justamente no início que o advogado precisa de mais ajuda, de qualquer negócio, né. Eu lembro quando a Uhum. gente foi abrir a nossa conta no banco, era uma complicação, né. Eu fui no Banco do Brasil. Nossa, ia levar um mês para abrir uma conta, ia mandar lá para Brasília para analisar os nossos documentos, para ver se ia aprovar, né, ou a cesta bancária ali, né. Poxa, tem que pagar quase R$ 100 por mês, e não queriam dar muito crédito, porque: "Ah, você está abrindo o CNPJ agora", né. Então, assim, tudo no início, né, e é mais difícil, né. E aí depois de um tempo, aí, puxa, taxa zero, né, e aí querem oferecer um monte de coisa, agora que eu não preciso mais, né, agora querem me oferecer um monte de coisa, né. Mas nesse início, ainda mais o advogado ali, já pagando ali na pessoa física, um imposto de renda da pessoa física já altíssimo, fazer essa manobra ali para dar uma aliviada, uma respirada, né, e poder reinvestir, né, enfim, e focar no crescimento do escritório, cada pequeno detalhe ali, né, somado aí, um acúmulo, né, mensal ali, de gastos que você pode evitar ao longo do ano, puxa, dá uma diferença enorme, sem dúvidas, né. E até Sem dúvida. uma dúvida, Poliana, eu vejo muitos advogados aqui, indo para a linha educacional também, além da advocacia, né, muito até criticado por outros colegas, né, os advogados que vendem curso, né, é muito comum, né. E lógico, o vender curso na internet, né, o infoproduto, tem gente fazendo trabalho honesto, tem gente, enfim, com caráter duvidoso, né, isso é normal, tá. Mas é uma grande forma ali também de captar clientes para advocacia através dos treinamentos, porque você treina outros advogados, é visto como uma referência Sim, por esses advogados. Chega um caso complicado para esse advogado que é seu aluno, ele fala: "Poxa, vou colocar o professor, nesse negócio, porque não estou sim. inseguro, não vou dar conta", né. Então é um grande braço, a linha educacional, também para captar clientes para advocacia. Só que a venda de um treinamento é outra atividade, um curso online é outra atividade, né. Eh eu vejo também a possibilidade de abrir talvez um outro CNPJ para treinamentos. Então, tem algum cuidado que o advogado tem que ficar atento também? Coloca tudo no mesmo CNPJ, faz um CNPJ à parte só Não. para essa parte educacional? Então, é muito interessante dizer que a atividade jurídica, né, a sociedade unipessoal de advocacia, ela só compreende os serviços advocatícios de atividade. Então, você só pode exercer atividade advocatícia. Se você for exercer atividade, no caso de treinamento jurídico, inclusive tem uma atividade, né, foi alterado, é até uma tabela do IBGE, a tabela das atividades, que a gente chama de CNAE, e foi incluído há pouco tempo o cursos de aperfeiçoamento jurídico. Então, tem uma atividade própria para isso. Então, justamente, existe essa atividade própria porque você não pode incluir na sua empresa de advocacia. Você Hum, precisa abrir um CNPJ paralelo para poder incluir os cursos de aperfeiçoamento que você oferece. Porque legal. a forma de pagar os impostos é diferente. Sim, Enquanto eu comentei aqui, né, que na lei complementar do Simples Nacional, que é a lei 123 de 2006, você, como advogado, é tributado pela tabela 4, que inicia com 4,5%. Enquanto cursos de aperfeiçoamento, você é tributado pela tabela 3, tá diferente. O seu faturamento vai começar com 6% de impostos. Então, é muito importante dizer isso, porque, assim, às vezes, o advogado vai querer fazer tudo na advocacia, e aí ele vai estar fazendo uma evasão fiscal, porque, na verdade, ele está falando de cursos, e o faturamento de cursos, a alíquota é maior. e Então, se você pagar como advocacia, você, na verdade, está pagando impostos a menor do que é devido.
sim. tá? E até uma coisa que você falou aí que me chama a atenção é o seguinte, que geralmente quem vai ir para essa linha de treinamentos, tal, é o escritório que já está mais estruturado, né. Então, Uhum. vou pegar um cenário fictício, o escritório ele já está faturando seus 80, 100 mil reais por mês, né, e lógico, a alíquota do Simples foi subindo, vou chutar um número, uma porcentagem aqui, tá, desconsiderem, mas, sei lá, já está em 13% de imposto, 14%, algo nesse É, sentido, né, tô chutando aqui. E aí ele fala: "Poxa, não vou abrir um outro CNPJ para vender 10, 20 mil de treinamento aqui", né, só que olha só, se ele colocasse, apesar de já estar errado, né, se ele colocasse nesse mesmo CNPJ, ele ia pagar, eh desses 10, 15%, desses 10, 20 mil ali, ele ia pagar uns 15% em cima. 15%. E o CNPJ, se ele abrir outra parte ali, né, só para educação, 6%, né, então, tem que ter sempre essa olha como é que é importante essa questão da É, análise, ó, vamos a calcular aqui, né, assessoria, né. e a assessoria Uhum. para direcionar nisso. O tanto que é importante uma assessoria especializada, né, porque realmente, assim, se você for pensar, falar: "Não, não vou abrir o CNPJ não", é outro custo, é outro, mas aí Exato. é a mentalidade do que você espera da sua atividade, né. Sim, Aí você fala: "Não, eu vou investir aqui para abrir, mas eu vou ter um retorno aqui que em 3 meses eu ganho esse investimento de abrir. sim. Em E 3 depois meses eu é consigo lucro, economizar esse valor, depois é lucro", um claro. exemplo, Show sabe. de bola. Então é questão da mentalidade mesmo. Show de bola. E já assim, caminhando para o final, Poliana, estamos falando de assessoria aí, deixa o seu contato, fala um pouco mais aí também sobre a assessoria, você atende advogados de todo o Brasil de forma, online, então o pessoal que ficou mais interessado quer bater um papo contigo sem compromisso, conhecer como funciona, né, fazer uma projeção dessa aí, né, para avaliar o caso, formalizar, abrir um CNPJ, Sim. fazer uma revisão, né, fazer um planejamento aí, como que o pessoal consegue te encontrar? Sim, deixar aí para vocês, para os nossos ouvintes, né, uma dica, né. Então, assim, se você acha que a sua atividade é rentável, se você está no jogo para investir mesmo, você está querendo ser industrial e não artesanal, é isso, você precisa formalizar, eu acho que é sobre isso. Grandes empresas começaram pequenas, mas com a mentalidade, diferenciada, né. Então, assim, se você não gosta da ideia de saber o quanto que você ganha, quanto que a sua empresa te dá, sabe. Então, assim, eu quero te ajudar. Nós somos uma contabilidade especializada, né, no nicho de prestadores de serviço, inclusive advogados. A gente está no Instagram, consulte, né, @consulte.acontábil, então você pode falar com a gente por lá, mandar sua dúvida, a gente sempre está postando alguma coisa nesse sentido. E também, se você quiser falar diretamente comigo, você pode me chamar no WhatsApp, 62992925185, tá bom? Maravilha. Para quem quiser esse contato mais próximo, e eu fico à disposição. Maravilha, a gente vai deixar na descrição desse episódio, né, o Instagram, né, vamos deixar ali também o WhatsApp da Poliana, né, também talvez na edição, se não a gente não jogou na tela aí alguns dados, uma tabelinha, né, tiver um anexo aí, confere na descrição do episódio para você, advogado, ver que realmente pode valer a pena, pode ser o seu momento, talvez você está dando bobeira, pagando imposto a mais aí e uma não vou dizer nem manobra, às vezes manobra, eh, Ou parece errado, né, na parece algo verdade é um errado, né. ajuste. É ser inteligente, né. Você tem o caminho A, o caminho B, né, mas você ia no caminho A por não conhecer o caminho B, e o caminho A é mais caro, mas por que não ir pelo B, né, fazer justamente dentro da lei, né, é justamente isso, sair da informalidade, eu acredito muito nisso também, às vezes o negócio não prospera, isso é é o que eu acredito, né, cada um vai acreditar de uma forma, né, mas às vezes Hum. a advocacia não prospera justamente por isso, por, você não dar a César o que é de César, né, e já vai fazendo tudo errado "Ah, não, vou só receber aqui no em espécie mesmo, isso aqui eu não vou declarar", e aí pronto, e aí vem aquela como se fosse uma consequência, falar: "É por isso que você vai ficar andando em círculo, né, porque faz tudo errado, sonega", né, É então sobre isso, né, sobre não entrar efetivamente na chuva para se molhar, né, é exato. sobre ficar, falar: "Não, eu quero que a minha advocacia cresça, mas eu estou com o pé atrás, eu não vou arriscar, eu não vou Sim, abrir". Então, assim, quando você realmente está disponível, está, focado no seu resultado, o resultado vem.
É, né, a advocacia. com certeza. É meio isso, né? Ou vai com tudo ou vai para casa, né? Então você que quer ir É, com tudo, conta aí com a Poliana, né? Tem os contatos dela aqui na descrição desse episódio, troca uma ideia. E o caminho é esse, tá? Vou encerrar aqui com uma pergunta pessoal, até bem padrão, meio filosófica, não tem a ver com impostos, né? Mas tem a ver com você, Poliana. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem para a Poliana ainda criança, o que que você falaria? falaria para ela que não desista, porque vai dar tudo certo e que a gente precisa ter foco. Foco porque as coisas vêm, o resultado vem. É só ter foco e calma que a gente chega lá, tá? É isso que eu falaria. Maravilha, tá dado o recado então, e agradeço você que nos acompanha, em mais esse episódio. Acredito que foi um episódio bem esclarecedor, ou pelo menos para plantar uma dúvida, né? Será É, que eu tô dando essa bobeira de pagar imposto a mais? Então, vá atrás e, assim, entre as opções de vá com tudo ou vá para casa, recomendo que você vá com tudo, porque a advocacia tem sim como você prosperar, você só precisa fazer do jeito certo e com a orientação certa e com uma assessoria certa. Então, agradeço aí pela sua atenção e a gente se vê lá no próximo episódio. Um grande abraço, valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.